Boa tarde a todos. Temos a honra de dar início ao terceiro painel deste evento, com o tema Cumprimento do Dever Geral de Prevenção à Corrupção e Administração, tema extremamente relevante para o momento histórico que o nosso país vivencia e em uma data histórica que o Supremo Tribunal Federal tomou nessa manhã uma decisão muito importante que tem tudo a ver com a palestra de hoje. Eu quero apresentar o nosso conferencista, Dr. Eduardo Saad Diniz, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorando em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha. É um prazer e uma honra passar a palavra, neste momento, ao Dr. Eduardo. Muito boa tarde a todos e a todas. Uma vez mais eu agradeço a este tribunal pelo gentil convite, em nome do conselheiro Dimas Ramalho, mas também as gentis e amáveis gestões da Bibiana, do Caio, queridos amigos. E também agradeço toda a gentileza do Dr. Lucas Campos por haver concebido este seminário internacional de tão alto impacto. Assim como no ano passado, quando nós havíamos feito a primeira edição, eu havia preparado uma palestra mais descritiva, mais conceitual, em que eu buscaria atualizar a integração funcional entre esses diversos conceitos que foram dialogados até hoje, governança, risco, compliance, mas advertido pelo Dr. Tiago e pelo Dr. Almir, e também pelos organizadores do evento, eles me pediram para ser mais provocativo e menos conceitual. Portanto, de forma desafiadora, eu fui enxugando aqui e ali os conceitos para tentar, mais que nada, aproveitar desta ocasião como um foro de debate público. Um foro de debate público em que, sobretudo, e aí sim a liberdade de cátedra que me confere a Universidade de São Paulo, para poder desafiar o Brasil, a sociedade brasileira, a tomar soluções mais inovadoras e, quem sabe, fugir do senso comum. De um ano para cá, quando eu vim aqui, trouxe todos aqueles conceitos, os instrumentos, as próprias normativas aplicáveis a respeito desse tema tão delicado, tão difícil, incandescente no país, que é o tema da corrupção, se especializou muito, inclusive com novas tecnologias. E eu já venho falando tanto sobre corrupção em tantos foros, e o que, de fato, me incomoda, e é isso que eu gostaria de compartilhar com todos os senhores hoje, é que nós aprendemos muito pouco. A nossa capacidade de aprendizagem na sociedade brasileira é baixíssima. A gente evolui, a gente demora demais para evoluir. Nós temos mais ou menos 40 anos de cultura de governança e compliance nos Estados Unidos, outros 20, 25, 30 anos na Europa, e em nenhum momento nós paramos para olhar naquilo que eles erraram. Nós simplesmente nos deixamos intimidar pelas autoridades que exercem a sua jurisdição extraterritorial. Nós simplesmente vamos tentando criar aqui e acolá estratégias de alinhamento às pressões das agências internacionais, mas em nenhum momento nós pensamos, e a sociedade brasileira, que tipo de corrupção, então, a gente vai tolerar, que tipo de corrupção vai ser intolerável. Eu queria iniciar essas provocações com um estudo que não é meu, é um estudo de 3 brasilianistas radicados em Harvard, que se chama Is Corruption Good for Your Health? Tentando analisar estratégias da Controladoria Geral da União para prevenir a corrupção, especificamente no setor da saúde. E os resultados alcançados é que não só obtivemos baixíssimo nível de efetividade nas operações,
como se passou a questionar a idoneidade de uma controladoria para regulamentar o funcionamento de mercados, que, afinal de contas, é disso que se trata, mas também a criação de um ambiente de aversão ao risco. Onde estava a controladoria, os investidores simplesmente se afugentaram. E isso, na verdade, é uma história já muito contada, né? Por exemplo, o ambiente de risk aversion, de aversão ao risco, que se criou, por exemplo, no continente africano, né? Dada a aplicação extraterritorial da legislação americana, do Dodd-Frank Act, né? Diante de tudo isso, e já cansado pelo fato de ser o criminólogo, sempre nas minhas mãos vem a notícia ruim, né? Eu ainda me deparo com a sociedade brasileira, que é uma sociedade obsessiva pela punição. Na antessala, dialogava com os colegas do Chile e da Argentina, para que esse intercâmbio pudesse também nos gerar novos elementos para se pensar o problema do cárcere no Brasil, que não é tão distinto dessas questões da corrupção. Façam uma matemática rápida, por gentileza, senhores. A nossa população carcerária atinge hoje mais ou menos 700 mil pessoas. A nossa população, em torno de 200 milhões. Na Argentina, com uma população de aproximados 40 milhões de habitantes, a população carcerária é de apenas 60 mil pessoas. Percebam a desproporção. Ao passo que, curiosamente, o Chile, com uma população de 17, 18 milhões de habitantes, eles também ostentam 60 mil encarcerados. Percebam que Brasil e Chile vêm numa linha de duro obsessão pela punição. Nós agora festejamos, por exemplo, a execução provisória da pena. E eu vejo muitos colegas acadêmicos sérios discutindo sobre a viabilidade processual dessas questões, mas nenhum deles perguntou, mas por que eu tenho que recolher essas pessoas no cárcere? Da mesma forma que nós, em nenhum momento, nos perguntamos que modelo nós queremos desenvolver nesse país em relação à corrupção. Por que é que a gente vai mover tantos esforços, mobilizar tantos esforços, tantas instituições, em torno dessa palavra odiosa, combate, né? Preferível à noção de prevenção, enquanto política pública séria e legítima, à corrupção? Como criminólogo, a coisa chega sempre para mim quando a governança não funciona, quando a confiança no gestor público já se esvai. Agora, a questão é que eu não posso ser o criminólogo tradicional. A criminologia brasileira vem com 40, 50 anos de tradição e muito poucas estratégias inovadoras nos oferece. Cumpre a nossa geração, doutor Almir, não só perguntar como é que funciona e sair correndo para apagar o incêndio, mas criar estratégias inovadoras, soluções inteligentes, para entender como é que a coisa vai funcionar. Como é que eu faço para funcionar isso? Não obstante, o tema que foi proposto para mim, com uma certa maldade, é um tema capcioso. É um tema, o mais obscuro de todas as ciências criminais, é o tema que envolve o cumprimento do dever legal de prevenção. Para isso, eu poderia compartilhar esta tarde com os senhores por mais ou menos 6, 7 horas para discutir questões de causalidade omissiva nas ciências criminais, né? E os penalistas se regozijam disso. Os alemães vão remontar lá ao nacionalsocialismo, a Schaffstein, né? E os norte-americanos, na tradição de common law, buscam resgatar os estudos de Tom Tyler, né? Porque as pessoas obedecem às leis. Mas, hoje em dia, com as instituições brasileiras, né? E aí eu faço a ressalva e todo o respeito às exceções pessoais que nelas trabalham, fizeram com que essas questões tão delicadas, tão difíceis, se tornassem fáceis. Hoje é fácil ensinar a causalidade omissiva, a responsabilidade pelo cumprimento de dever. Basta encontrar ali a posição que a pessoa ocupa, ou na hierarquia da empresa, ou na hierarquia da gestão pública, no organograma do Estado. Simplificaram um processo tenebroso. E, mais do que isso, todo o labor da academia, da universidade, e até da militância, né, de uma intensiva verificação de direitos fundamentais em cada uma das relações jurídicas,
Esquece, nem de sigilo a gente pode mais falar hoje no cenário brasileiro. Nesse tom de provocação, a gente tem que parar para pensar qual é o modelo brasileiro. Estamos todos nós aqui mobilizados, com especialistas na área, e temos que entender, na verdade, por que o Chile mostra melhores indicadores, mostra melhores resultados, mostra modelos de políticas públicas mais aperfeiçoados do que o nosso, e a gente segue na contramão da história. Por que isso acontece? Especialmente, e aqui vai uma redução histórica, que de forma irresponsável eu falo aqui, eu deveria demonstrar isso cientificamente, com análise específica de fontes, mas aceitem essa redução. Em 2009, o Chile barganha com a OCDE um posto de membro efetivo nesta Organização de Cooperação para os Países em Desenvolvimento. E, em troca disso, reformula o seu sistema legislativo, especialmente em relação à corrupção e à lavagem de dinheiro. A legislação chilena é um monumento para os estudiosos de governança e compliance. E por que o Brasil não se alinha a isso? Por questões de natureza da filosofia política, especialmente orientadas à necessidade de encontrar maior ou menor espaço para a nossa soberania. Essas questões delicadas, essa relação bastante difícil entre soberania, corrupção e desenvolvimento socioeconômico, é aquilo a que nós deveríamos trazer para um debate público. Nós sabemos que o Estado brasileiro, que as instituições brasileiras estão um passo atrás, anacrônicas em relação à elevadíssima especialização com que se dá a corrupção e os esquemas fraudulentos, especialmente no âmbito corporativo. Agora, em que medida esse passo atrás não favorece com que determinadas práticas sejam toleráveis, até 10 mil? Será que o Estado, a gente vai mobilizar todos os esforços do Estado para uma fraudezinha, uma corrupçãozinha, um suborninho de 10 mil reais? Não vale a pena. Mas, se não vale a pena, a gente legitimou aquela prática. Se a gente legitimou aquela prática, a gente legitima, inclusive, a oportunidade para novas práticas. É disso que se trata. É essa a discussão que nós deveríamos trazer num debate público. O que é o tolerável, o que é o intolerável. Porque a medida de combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, no sentido também mais amplo, é equivocada. É claro que elas não vão acabar. O crime, e aí vai a lição do criminólogo, ele não só é normal para o funcionamento da sociedade, como ele pertence à sua dinâmica, é a partir dele que a sociedade se especializa. Clássica e velha lição do século XIX, da modernidade durkheimiana. Nada além disso. Então, se o crime pertence ao funcionamento da sociedade, a corrupção é funcional? Que corrupção funcional eu tolero? Que corrupção funcional faz parte do meu modelo de desenvolvimento socioeconômico? Por isso é que a velha lição da criminologia, Robert Martinson, desde os anos 70, vai nos dizer: nothing works. Nós já tentamos de tudo no cárcere. Reabilitação, justiça terapêutica. E aí o Brasil agora criou uma figura mista que é preventiva, especial, retributiva e ressocializadora, e põe a LEP tudo no meio. Ou seja, nós não temos sequer um modelo para reconhecer a necessidade da punição e a utilidade dela. A nossa política sancionatória, cuja idoneidade bastante questionável faz uma política econômica, não nos é clara. E aí o sistema rui, por outro lado. Eu poderia lhes contar aqui toda uma história de escândalos corporativos, mas que, se eventualmente nós tivermos ocasião para o debate, eu trago, por exemplo, a história dos escândalos corporativos nos Estados Unidos, para dizer que essa sanha, que essa obsessão punitiva, fazer uma política econômica via política sancionatória, doesn't work. E daí, eu que vivo lá na universidade, né? Fico lá na biblioteca, com os livros, aquele diálogo com os alunos, né? Aquele diálogo que é apaixonante, é verdade, mas o que me resta é buscar indicadores, não para demonstrar o sucesso do modelo brasileiro, mas o fracasso dele. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de desenvolvê-los,
mas eu vou enxugar aqui. Os senhores também não merecem que eu faça aqui toda uma exposição de quase 5 anos de pesquisa. Mas, basicamente, a gente sofre por falta de law enforcement, as nossas instituições, para aplicar a lei, para fazê-la valer, elas são bastante instáveis. Na sua instabilidade, geram espaços de impunidade. Todos nós aqui, em maior ou menor medida, geramos uma percepção de impunidade. Mas, para dar conta dessa percepção de impunidade, a gente responde severamente a determinados casos, que simbolicamente tentam recuperar a estabilidade da coisa. E isso destrói a idoneidade regulatória do modelo brasileiro. Baixa utilidade do nosso sistema de sanções. A gente ainda trabalha com uma lógica fria de incentivos e desincentivos para o cumprimento de lei, como se o empresário, como se o gestor público fosse uma fórmula fechada que simplesmente reagisse racionalmente a eles. Baixa utilidade do sistema de sanções, sem um questionamento da sua legitimidade, da sua necessidade. No caso das empresas, não oferece vantagem competitiva, mas como a vantagem não está posta na gestão pública, não oferece também reputação política. Os níveis de percepção de que uma gestão limpa na realidade brasileira ainda são baixíssimos. É necessário, sim, uma ampla mobilização, não apenas de stakeholders, mas da sociedade brasileira em torno desse novo modelo. Se eu não tenho esse novo modelo, eu não sou capaz de gerar valor, não apenas valor capital, mas valor de gestão. Se eu não gero valor de gestão, agora, nos últimos anos, tampouco os gestores públicos brasileiros têm se arvorado em novas estratégias de gestão. Claro, basta alegar a crise conjuntural, olha, deixa a coisa passar, eu entrego isso para a gestão seguinte que vier. E, por fim, grande, enorme desconhecimento generalizado dos gestores públicos, e eu falo isso com todo respeito aos gestores públicos atualizados, mas desconhecimento generalizado dos gestores públicos no país a respeito de estratégias inovadoras, de novos modelos de gestão. Em tom de desafio, mas também numa saudável necessidade de diálogo, aqui pensando que eu dialogo especialmente com gestores municipais, o que eu queria saber não é o modelo que eu, scholar, que eu, acadêmico, venho trazer para vocês, mas o contrário. Eu queria saber e desafiá-los a cada um dos senhores, nesse tribunal, nesta corte bastante idônea, para saber o que é que você vai fazer no seu município. Você vai expor o seu município a uma avaliação? Ou nós vamos nos limitar a essa justificação moral de que a gestão anterior ou a gestão posterior, que o próximo candidato é um corrupto, não é um corrupto? A gente vai se render à política de baixo nível, que julga o outro como moralmente desqualificado, como moralmente corrupto, e nem sempre esse é o caso. Muitas vezes aquele que se envolve numa situação de corrupção não é moralmente desestruturado, faltam-lhe apenas as condições para o cumprimento de dever, faltam-lhe apenas as medidas adequadas de gestão para o cumprimento de dever. E se você expõe o seu município, eu quero ver se você vai ocupar uma posição de liderança efetiva em soluções inovadoras de gestão nesse país. Ah, mas não tem dinheiro, o município está falido. Não, não. A sua avaliação começa pela quantidade de recursos que o seu município gasta e não consegue prevenir esquemas fraudulentos. Porque daí, com muito menos recursos, a gente vai chegar a melhores resultados. Se nós não fizermos essa aposta, eu devo lhes dizer que se eu voltar aqui nesse tribunal em 5 anos com o mesmo discurso, essa nossa aposta vai ser um grande fracasso. Doutor Tiago, doutor Almir, muito obrigado pela gentileza, agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Eu agradeço ao doutor Eduardo pelas afirmações que nos trazem muita reflexão a respeito do modelo que queremos adotar de prevenção
à corrupção. Agora eu passo a palavra ao doutor Almir Sanches, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e procurador da República, que vai fazer os comentários à palestra do doutor Eduardo. Obrigado, doutor Tiago. Gostaria primeiramente de agradecer ao tribunal por essa oportunidade que muito me honra de poder participar. Gostaria de agradecer na pessoa do doutor Flávio, grande amigo de longa data. E eu, apesar de ter o doutorado na Universidade de São Paulo, meu doutorado é na área de filosofia, e a prática na corrupção, no combate à corrupção, a palavra que o doutor Eduardo não aprecia muito, é mais uma prática profissional mesmo, né? Então, eu gostaria de tentar trazer algumas reflexões a tudo isso que foi dito pelo doutor Eduardo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o doutor Eduardo pela franqueza do debate, uma coisa que precisamos aprender a fazer aqui no Brasil, fazer um debate franco, um debate aberto. Inclusive, pensando nisso, eu até como minha função aqui de comentarista, eu vim sem preparar nada específico, até porque no Brasil, sinceramente, assunto não falta hoje em dia para a gente falar em combate à corrupção, né? A gente começou a falar ali, mas então falar sobre o quê? Teve tanto tempo que a gente falou, não, precisa fazer um novo encontro para falar sobre tudo isso, né? Hoje, realmente, como o doutor Tiago lembrou, é um dia histórico no combate à corrupção no Brasil. Depois eu vou defender a palavra combate à corrupção com base na provocação do doutor Eduardo. Hoje é um dia histórico, por quê? Hoje, o STF, provavelmente agora, deve estar confirmando, espero que seja assim, o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A gente vive num momento que é muito interessante. Eu, por exemplo, que sou um profissional do direito, um estudioso do direito, é um momento muito interessante para estudarmos a nossa Constituição, porque está tudo sendo à prova, tudo está sendo posto à prova. Isso me lembrou até, uma vez eu estava numa exposição de carros, nem sou um fanático por carros, mas estava lá, e uma coisa muito interessante foi feita, foi um carro com toda a estrutura dele em acrílico e mostrando como que funcionava o motor daquele carro. A impressão que dá é que a gente está passando por isso hoje no Brasil. Por quê? Todo o equilíbrio entre os poderes, a harmonia entre os poderes, está sendo colocado à prova. A gente vê um caso de corrupção na Operação Lava Jato, que envolveu boa parte do Poder Executivo e boa parte do Poder Legislativo. E a gente vê o Poder Judiciário analisando até que ponto ele pode tomar passo em direção a fazer aplicar a lei com base na independência que deve reger os três poderes. Houve uma certa hesitação do STF, por exemplo, em tomar essa decisão de afastamento do presidente da Câmara, né? Talvez essa decisão tenha custado um pouco caro para a nossa democracia. Isso a gente vai saber daqui a alguns anos. Não estou questionando aqui a legitimidade, a constitucionalidade ou não do processo de impeachment. Mas a questão é, um processo, mesmo sendo legal, ele tem níveis de legitimidade. E sendo conduzido por uma pessoa que sabiamente era réu em uma ação, a principal ação de combate à corrupção no país, e estava, segundo a decisão monocrática do ministro Teori hoje, estava usando o seu cargo, um dos cargos mais importantes da República, para se furtar as investigações, interferir de alguma forma nas investigações. Então, assim, realmente não era uma decisão fácil para o STF, e houve uma certa confusão, isso eu acho que é uma coisa que precisamos estar atentos, entre o campo jurídico e o campo político. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo em parceria com um colega meu, na Folha de São Paulo, há, se não me engano, umas 2, 3 semanas. E eu falava, usei uma analogia da mitologia grega, que eles tinham 2 deuses para o tempo. Um era o deus Cronos, e o outro era o deus Kairos. O deus Cronos é o deus da constância do tempo, é o deus do tempo
em seu sentido qualitativo. 1 minuto sempre mede 60 segundos, 1 hora sempre mede 60 minutos. O Deus Kairos é o Deus do tempo, da oportunidade. É o Deus daquele momento que parece valer décadas. Um momento, todos nós temos momentos especiais na nossa vida, que a gente sabe que aquela decisão foi importante e fez a nossa vida mudar de rumo. O judiciário, ele trabalha, ou deve trabalhar, na minha opinião, no tempo do Deus Cronos, que é um tempo impassível aos acontecimentos políticos. Ele deve trabalhar de maneira que... E aqui eu queria só fazer uma ressalva. Não estou dizendo que o judiciário deve ser lento. Pelo contrário, a celeridade processual é um princípio que consta na nossa Constituição e, aliás, nosso judiciário deve muito a isso. Quando eu falo judiciário, eu falo mais no sentido amplo, inclusive incluindo o Ministério Público, do qual eu faço parte. A gente deve isso para a sociedade, essa celeridade. Mas, feita essa ressalva, gostaria de dizer que o judiciário tem que trabalhar impassível aos acontecimentos políticos. E a política trabalha no seu aspecto de oportunidade. Então, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, e a gente está realmente nessa situação. É importante a gente não desvalorizar a política. Isso eu acho que é uma coisa que talvez seja um pouco perigosa do momento que a gente vive também, porque os cargos do Judiciário, os cargos do Ministério Público, os cargos do Tribunal de Contas, que, aliás, desempenhou um papel relevantíssimo, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, no caso do impeachment, né, realmente ganhou muita força o órgão, e assim a responsabilidade fiscal que ele cuida ali. Agora, os representantes dessas instituições, eles não são eleitos, então isso é uma coisa muito importante, porque são cargos técnicos que têm a sua legitimidade baseada na Constituição e na lei. Simplesmente. Todos têm que respeitar a Constituição e a lei, mas os cargos que não são eleitos, eles se esgotam nisso. Eles não podem nem querer prever coisas que a Constituição ou a lei não... Um certo voluntarismo nesse sentido, que eu acho que acaba sendo um pouco perigoso. A gente, na verdade, está numa situação que a gente não pode nem caminhar para um judiciário omisso no combate à corrupção, porque a gente vê que a sociedade está assim, estafada de ver um grupo de corruptos no poder, um grupo, assim, eu digo apartidariamente, tá? Eu acho que é importante também, no combate à corrupção, a gente entender, todos os estudiosos de combate à corrupção falam isso, que é importante entender que a teoria da maçã podre é uma das coisas mais perigosas no combate à corrupção. Se a gente achar que uma pessoa determinada, um partido determinado, ser tirado do poder, você está acabando com a corrupção, na verdade, você só está abrindo o poder para novas pessoas que podem estar num sistema todo ele corrompido, uma corrupção sistêmica, estrutural, e só apaziguando uma sede de vingança, vamos dizer assim, das ruas, da sociedade, que realmente se encontra assim, sem aguentar mais, sem tolerar mais esse descaso com a coisa pública no Brasil. Então, a gente tem toda essa situação. E, com base nisso, a gente tem o que vai ficar de legado para o Brasil. Essa que eu acho que é a grande questão. Nietzsche costumava dizer que o que não mata fortalece. Nós, espero, sobrevivamos a essa crise toda. E espero que saiamos fortalecidos disso. Qual pode ser o grande legado? É o fortalecimento das instituições, cada uma na sua função. As provocações do Dr. Eduardo, agora entrando um pouco mais especificamente na fala dele, eu acho que foram muito interessantes. Realmente, uma coisa que deveria nos preocupar muito é essa sede de encarceramento. Nós temos uma proporção imensa da nossa população encarcerada, muitos, inclusive, provisoriamente encarcerados, o que ainda é mais preocupante. Agora, eu vejo um problema, talvez seja anterior a esse, doutor Eduardo, que eu acho que teríamos que discutir,
que seria a existência de 2 direitos penais no Brasil. Existe o direito penal do rico e existe o direito penal do pobre. E se a gente pegar a porcentagem da população que está presa, que está encarcerada, essa porcentagem é, em sua grande maioria, de pobres, de crimes feitos por pobres e crimes que existe uma outra... parece que os princípios são diferentes. É impressionante na prática você ver isso. Assim, como os requisitos... Aqui eu falo de uma maneira geral, lógico que temos honrosas exceções, mas os requisitos para ser concedida uma prisão preventiva para um crime de pobre, vamos dizer assim, são outros. É muito mais fácil você conseguir, na prática, uma prisão preventiva de alguém que fez um crime que não seja, por exemplo, de colarinho branco, do que você conseguir de alguém que tenha colarinho branco. Isso eu acho que começa a mudar. Eu acho que começa a mudar de alguns anos para cá. A gente começa a ter essa evolução. Eu acho que é muito uma evolução legal, muito uma evolução do nosso corpo de leis. Por exemplo, todos que acompanham o noticiário sabem a importância que foi a colaboração ou a delação premiada para o combate ao crime de colarinho branco. Então, essa apuração da nossa legislação é importante, mas ela não esgota o problema. Muito do problema também é entendimento jurisprudencial. Nesse sentido, eu destacaria a decisão recente do STF, que corrige, na minha opinião, um equívoco feito em 2009, que foi a prisão em segunda instância. Até 2009, só para tentar explicar aqui rapidamente, até 2009, o STF entendia que um tribunal que condenasse em segunda instância poderia já determinar a prisão preventiva. A partir de 2009, mudou esse entendimento. E agora, recentemente, voltou atrás e falou que, realmente, o tribunal, na segunda instância, pode já determinar essa prisão. Isso é importante porque, talvez pareça que não tenha a ver com o que eu estou falando, mas isso tem a ver com a existência dos 2 direitos penais. Por quê? Quem consegue chegar até o STF num processo criminal? Quem consegue pagar todas as custas que tem que chegar até lá? Quem tem advogados diligentes o suficiente, bem pagos o suficiente para isso? Aqui já existe um corte de renda mesmo, de riqueza para o acesso à justiça. Lógico que temos hoje Defensoria Pública da União e do Estado, que faz um trabalho maravilhoso, mas, ainda assim, a população é muito grande. A gente vive num país que, assim, 200 milhões de pessoas, então, e um país extremamente desigual, então, que a maioria é muito pobre. Então, esses órgãos não têm perna suficiente para ainda, espero que continuamos evoluindo no sentido deles terem, mas de dar um tratamento como alguém que consegue pagar um ótimo advogado e consegue esgotar e até abusar de todos os recursos possíveis, como a gente está cansado de ver. Isso ainda desemboca muitas vezes na prescrição, que é um outro problema que temos no Brasil, assim, seríssimo. A prescrição também funciona nessa lógica de 2 direitos penais. E é muito comum nós vemos prescrever crimes de colarinho branco, inclusive com base nisso. A legislação começa a melhorar. Hoje em dia já existe um aprimoramento da legislação. Inclusive, o Ministério Público Federal tentou aproveitar esse gancho do combate à corrupção e de toda a mobilização provocada pela Lava Jato para fazer um abaixo-assinado, que hoje em dia já conta com mais de 2 milhões de assinaturas, para as 10 medidas contra a corrupção. E ali estão, convido quem tiver interesse a ver na internet, ali estão uma série de propostas de mudanças legislativas que acabam funcionando também como uma crítica do que está errado atualmente na nossa legislação para conseguirmos fazer um combate efetivo à corrupção. Aqui, agora, finalmente, vou defender a palavra combate à corrupção. Eu acho assim, realmente, aqui, aliás, o tema da palestra é a prevenção, que eu acho que é o caminho melhor. É o caminho, ninguém tem dúvida de que o melhor é não ter que ficar doente para tomar o remédio, né? Agora, uma vez doente, precisamos tomar o remédio. Eu acho assim,
não podemos ter como foco só desenvolver melhores remédios, aprofundando a analogia. Precisamos fazer saneamento básico, precisamos realmente fazer um trabalho preventivo para evitar que seja necessário tomar o remédio. Mas, quando for necessário, a gente não pode hesitar em tomar. Aqui, eu também acho que a discussão trazida pelo Dr. Eduardo, fundamental, no meu modo de ver, uma das discussões mais importantes no direito penal é a da finalidade da pena. Precisamos pensar para que serve a pena. Precisamos pensar nisso. Qual é a função da pena? O que a gente está fazendo encarcerando 30 pessoas numa mesma cela que mal tem espaço para elas conviverem? Essas pessoas vão sair melhores seres humanos de lá? Acho que é bem difícil alguém conseguir responder positivamente a essa pergunta. Agora, é interessante como as mudanças que têm sido feitas no Brasil nas últimas décadas, talvez, nos últimos anos, certamente, as mudanças elas têm conseguido fazer com que uma boa parte da sociedade, que até então era simplesmente isolada de quem era preso, comece a refletir sobre a prisão. O que é a prisão? O que nós estamos fazendo com isso? Então, essa aproximação do que eu estou chamando hoje aqui de 2 direitos penais, ela pode fazer com que a nossa própria visão da pena, nossa visão das penitenciárias, dos presídios, evolua. Acredito que os empreiteiros que foram presos vão pensar 2 vezes antes de construir as prisões como eles fizeram, né? Com relação à prevenção geral, eu acho impressionante nós vermos o contrário na prática. Pegando de novo o exemplo da Lava Jato. Lógico que aqui o tema seria a prevenção no poder público, mas só dando uma rápida incursão pela esfera privada. A Odebrecht, foi constatado pelas investigações, ela tinha um departamento que poderíamos chamar de anti-compliance. Ela tinha um departamento que era de fraude, era voltado para isso, era uma diretoria praticamente, criptografava mensagens, era assim, uma coisa absurda. Então, também precisamos pensar o que vamos retirar disso. Essa empresa, por exemplo, mas como ela, todas as outras que estão envolvidas na investigação, ela lucrou muito, durante muitos anos, com isso. Mesmo seus acionistas lucraram muito com isso. Em que medida será que é certo entender que diretores sabiam do que estava acontecendo ou não? É lógico que é uma discussão realmente difícil. A gente não pode também querer simplificar tudo, porque aí eu compartilho do receio do Dr. Eduardo, que as garantias fundamentais, elas têm que ser preservadas. E nós não podemos jogar fora, como tem aquela expressão, jogar fora, junto com a água da banheira, jogar fora o bebê. Não é porque nós vamos começar a combater a corrupção que nós vamos abrir mão das garantias fundamentais. É importante a gente conseguir achar esse equilíbrio. Então, você não pode imputar para alguém uma prática que você imputa pela mera posição que ele ocupa dentro de uma empresa, quando, muitas vezes, por bônus, por qualquer coisa, o subordinado dele pode estar executando uma ação ilegal que não era de conhecimento dele, necessariamente. Precisamos aprimorar esses mecanismos. E aí eu concordo com a preocupação do Dr. Eduardo, que realmente precisa ter muito estudo nisso, muita depuração acadêmica e profissional, para que a gente consiga estabelecer as balizas, até onde podemos ir, o que podemos presumir, o que não podemos. No caso da Lava Jato, particularmente, ficou muito fácil, porque assim, a investigação foi muito bem feita, assim, foi muito... Eu posso falar porque eu não participei da investigação, então não tenho modéstia nenhuma em falar isso dos meus colegas. A investigação foi muito bem feita e ela, inclusive, conseguiu abrir mão por exemplo, da questionável teoria do domínio do fato que foi usada no mensalão. Por exemplo, no caso do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tinha provas de envolvimento pessoal dele, direto ali. Abriu-se mão talvez dessa
um certo malabarismo acadêmico para conseguir responsabilizar quem dificilmente pode ser responsabilizado, né? Mas também não podemos esquecer que é difícil você entrar no dia a dia de uma empresa e saber em que medida aquele diretor-presidente tem ou não conhecimento das fraudes. A delação premiada ajuda muito nisso, mas não é a panaceia de todos os males, né? Eu não quero me estender muito mais. Aqui, eu acho que assim a provocação foi muito interessante, doutor Eduardo. Infelizmente, não temos mais tempo aqui, mas gostaria de agradecer a todos. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Almir, pelas relevantes ponderações que o senhor nos brindou nesta tarde. Dando sequência, nós ainda temos alguns minutos. Eu quero aproveitar o momento para fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, até diante de uma provocação que ele fez a respeito de uma aparente falência do nosso sistema da prisão privativa de liberdade, da pena privativa de liberdade. Qual é o modelo alternativo do ponto de vista que seria útil, que seria importante, que seria relevante, que pudesse trazer uma utilidade prática do ponto de vista dessa prevenção geral à corrupção? Olá. Muito bem. Os meus colegas fazem aquelas perguntas que vão direto ao ponto, né? Basicamente, como é que a gente reinventa o sistema de justiça criminal brasileiro? Se eu tivesse um corpo de pesquisadores, se a sociedade brasileira, por princípio, iniciasse por valorizar a universidade pública, eu teria um corpo de pesquisadores mais ou menos equivalente à quantidade de pessoas que está aqui. E quem sabe, aí sim eu poderia dar uma resposta com um rigor adequado para essa pergunta que não é simples de responder. É claro que eu não tenho a resposta para essa pergunta, que é uma pergunta retórica, né? Mas eu só queria insistir numa coisa. Eu não falei em aparente falência, doutor Tiago, eu falei em falência do sistema carcerário brasileiro. E se nós, sempre que a gente usa adjetivos, pergunta do doutor Almir, a gente se entrega. Mas se nós orientarmos a revisão de um modelo alternativo, olhando a obsessão punitiva, querendo dar uma resposta do Estado para a sociedade, eu lhes garanto, eu não tenho a resposta para isso, mas eu sei que vocês tampouco vão chegar a ela. E eu tenho 40, 50 anos de pesquisa científica para demonstrar o contrário. Eu não quero saber como é que a gente responde à violação de uma norma. Eu quero saber por que as pessoas, em determinados contextos, cumprem as normas. Por que há contextos sociais, por que há sociedades menos punitivas do que as outras? O que elas fazem? Eu não tenho que pensar em mais punição, em estratégias inovadoras para punição. Eu tenho que pensar em como é que a gente vive em uma sociedade em que eu não preciso passar pelo sistema de justiça criminal. É diferente o enfoque, mas muito obrigado pela questão. É questão de retórica poderosa, assim como a questão do doutor Almir, né? É muito difícil a gente falar com um filósofo, né? Embora seja destacado membro do Ministério Público Federal, é um grande filósofo, né? O doutor Almir era nosso veterano na faculdade, meu, doutor Lucas, doutor Rafael, doutor Caio. E nós sempre o tínhamos, né, como aquela pessoa que saía da biblioteca com o livro de filosofia na mão. Né? Aquela pessoa que falava, puxa, aquele cara está estudando. E eu, não necessariamente. Mas, por isso, é que a gente sabe que a dificuldade de se falar com um filósofo é que, muitas vezes, ele se utiliza de uma retórica muito poderosa. No discurso do doutor Almir, se me permite, para a gente poder dialogar, ele vai justificar a noção de combate à corrupção pela necessidade de fortalecimento das instituições. E eu fiquei atento, quero saber como é que ele vai fortalecer as instituições.
E a resposta dele foi combatendo a corrupção. Ele aperfeiçoou um círculo retórico. E aí por isso que a gente pode continuar debatendo. Mas vejam que é essa postura que, num debate público, vai me trazer uma série de problemas, bem porque isso é transmitido ao vivo, né? Essa postura que me faz desconfiar, por exemplo, das medidas oferecidas pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, então a gente vai mudar uma lei e a gente vai alterar a cultura da corrupção no país. Não sei. Tenho sinceras dúvidas que vão ser muito difíceis de ser demonstradas. Ah, mas a grande metáfora do remédio, olha, é melhor a gente prevenir, porque depois se ficar doente, a gente tem que dar um remédio para a pessoa. Agora, eu fiquei doente, eu estou um pouco doente agora, estou num estado um pouco febril, gripe, essa coisa do interiorano que vem para São Paulo, né? Mas vocês vão me levar para a UTI? Ou, por outro lado, vocês vão me oferecer medidas profiláticas? Dá aí um analgésico qualquer para ele. Mas mais do que isso, sou precisamente eu, que estou doentinho, que preciso de carinho, que preciso de atenção, que preciso de reestruturação. Conceitualmente, capacity buildings. É precisamente a empresa desestruturada, o município desestruturado, que deve ser capacitado para que daí sim ele possa ter condições de cumprimento do dever. Daí que muito não me convence também a metáfora do remédio, doutor Almir. E essa coisa da instituição forte, se para que eu alcance uma instituição forte, eu tenha que vulnerar direitos, significa que eu fiz fracassar o sistema jurídico como um todo. Instituições fortes que vulneram direitos fracassam o sistema jurídico. Não sei se o legado da corrupção vai ser esse. Não sei se o legado da corrupção pode ser justificado pela retórica no sentido categorial da expressão, e respeitoso da expressão, do investidor inocente que perdeu dinheiro na Petrobras porque aquele grupo de assaltantes assumiu o poder. E aí eu lhes pergunto, onde é que estavam esses investidores inocentes nos últimos 10 anos? Ganharam dinheirinho, comemos esquema fraudulento. A retórica dos stakeholders inocentes faz ainda, dos shareholders, perdão, inocentes, faz ainda com que eu pense nos players que desapareceram do mercado brasileiro ao longo de todo esse período. Não sei se isso se justifica. Não sei se a delação premiada é tão importante, se eu tenho 20 anos de pesquisa científica nos Estados Unidos dizendo que ela não alcançou resultados efetivos, porque ela cria uma lógica perversa de incentivos, ela gera um clima de denuncismo, em vez de produzir, eu estou lá produzindo um dossiê contra o meu colega. E eu arrebento a performance empresarial. Ah, mas tem a recuperação de ativos, olha, a gente recuperou dinheiro para o país, e o esfriamento do mercado brasileiro, onde é que fica? Percebam que, e aí sim, em tom absolutamente respeitoso, honesto e democrático, a gente tinha que avaliar também a nossa performance institucional. Com quantos recursos estão atuando as nossas fortes instituições para atingir os resultados por eles pretendidos? Será que as nossas instituições, elas também vão abrir as portas para a gente fazer uma avaliação democrática e transparente? Então, eu espero ter respondido ao debate aí, seguindo na linha da provocação e do debate. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. O doutor Almir, exercendo aqui o seu direito constitucional, exigiu. Nós já estamos com o tempo avançado, mas, por favor, doutor Almir, poucos minutos, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, assim, com relação às instituições, começando pelo fim, com relação às instituições, acho fundamental ter essa transparência. Precisamos, a lei de acesso à informação é realmente uma revolução no Brasil. Precisamos cada vez mais explorar esses mecanismos. Inclusive, o Ministério Público Federal está com uma campanha de municípios transparentes, inclusive olhando para dentro
para dentro da própria instituição, a gente precisa olhar sempre para a própria instituição, até porque estamos com um espelho de vidro permanente, com um teto de vidro permanente. Mas, por exemplo, só a Lava Jato, o que ela conseguiu repatriar de recursos por meio de delações e bloqueios de bens, etc., é o equivalente ao orçamento do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal, de um ano, só uma operação. Então, assim, não é tão verdade que o combate à corrupção gera ineficiência no sentido de gastar muito recurso e conseguir pouco de volta. Talvez a gente esteja focando de uma maneira errada. Mas, bom, sendo bem breve, só com relação à outra questão da Petrobras, eu acho importantíssimo a gente separar, quando trata de pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas que foram partícipes de crimes ou instrumentos de crimes e as pessoas jurídicas que foram vítimas de crimes. A Petrobras foi vítima de crime. Os acionistas da Petrobras perderam dinheiro, porque se não tivesse sendo roubado dela, eles estariam ganhando mais. Os acionistas das empreiteiras ganharam dinheiro, porque eles lucraram durante muitos anos com práticas ilegais. E práticas ilegais, é importante que se diga, que acabam com a competição no país. Tem esse efeito econômico perverso que acaba com a competição. Então, assim, o combate à corrupção gera prevenção também. Isso eu acho que não são tão assim, não é uma lógica binária excludente, na minha opinião. Vou dar um exemplo aqui de uma ideia do doutor Deltan, que foi citado pelo doutor Edgar na palestra anterior, o doutor Deltan, que é coordenador da Lava Jato. Ele fez o mestrado dele em Harvard e ele traz uma ideia que é interessante, mas precisaria de um aval jurisprudencial nesse sentido, que seria justamente nessa linha entre combate e prevenção à corrupção. Todos sabemos que o STF tem a visão de que, se você chega para alguém e oferece dele fazer um crime, você como agente público, como um agente de polícia, oferece para alguém fazer um crime e a pessoa topa, o STF fala, não, aí você fez um flagrante provocado, você não poderia ter feito isso. Mas alguns pesquisadores de combate à corrupção trazem uma questão interessante. E no aspecto disciplinar de servidores públicos? Será que não seria possível você fazer testes de honestidade e, se o servidor público cair num teste desse e aceitar um suborno eventual ou alguma coisa do tipo, sofrer não a sanção penal, mas a sanção disciplinar? Isso, aí que eu queria chegar, é um limiar entre prevenção e combate. Por quê? Você está combatendo, tirando aquele servidor que é um potencial corrupto do órgão, e, além disso, você está prevenindo, porque aqueles que estão na fronteira de quase se corromper vão pensar, pô, mas será que aqui não é aquela situação do teste de honestidade? Então, eu acho que não dá para a gente trabalhar nessa lógica binária. Eu acho que são coisas que a gente pode trabalhar conjuntamente e que pode funcionar bem. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo, doutor Almir, em nome do Tribunal de Contas, eu agradeço a presença e as palavras e as lições que os senhores puderam nos passar nessa data e dizer que nós estamos muito felizes e com essa sensação, eu acho que todo mundo ficou com aquela sensação de que o debate podia continuar, de que vocês podiam continuar discutindo, porque, apesar de antagônicas, as ideias parecem que se complementam. Foi essa a sensação que eu tive. Eu quero também, antes de encerrar, aproveitar para parabenizar o Tribunal de Contas, na pessoa do seu presidente aqui, representado pelo chefe de gabinete, o doutor Flávio, a doutora Bibiana, diretora da Escola de Contas, que tem imprimido um ritmo acelerado de cursos, de palestras, sempre tentando trazer novos conhecimentos para engrandecer os servidores e os jurisdicionados desta casa. Muito obrigado a todos. Declaro encerrado este painel.